Vamos fazer a leitura de Atos 10, dos versos 34 até 43, e depois nós vamos nos concentrar apenas no versículo 36. Então, se você já encontrou o texto, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro começou a falar. Ele disse: Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Queridos, nós estamos aqui neste momento analisando o conteúdo da pregação do apóstolo Pedro que ele realiza na casa de um centurião romano chamado Cornélio. Lembrando que este encontro aqui de Pedro com Cornélio, lá na casa de Cornélio, foi todo organizado diretamente por Deus. No início do capítulo 10, que nós já vimos aqui em detalhes, ele nos conta as visões que ambos receberam de Deus. A visão que Pedro recebeu, a visão que Cornélio recebeu. Nós vimos ali que Deus ele dá todos os detalhes para que esse encontro ocorra. Então, nestas visões, nós vemos a soberania de Deus cuidando de cada detalhe e levando Pedro até lá para dizer algumas coisas. E hoje nós vamos analisar um pouquinho mais daquilo que Pedro diz ali, da sua pregação, do seu discurso, mas nós vamos nos concentrar somente no versículo 36, uma pequena porçãozinha aqui da pregação de Pedro. Nós já vimos os versos 34 e 35, acho que há 2 semanas atrás, numa parte aqui onde Pedro ele demonstra que está ciente da conduta piedosa de Cornélio, mas aquela situação, ser um homem piedoso, não fazia de Cornélio alguém salvo. Ele precisava ouvir algo a mais, ele tinha que ouvir uma mensagem para que aí então ele pudesse crer na mensagem que ele traria e então ser salvo por ela. Mesmo Cornélio sendo um homem piedoso, com bom testemunho, nós vemos pelo texto que ele não estava salvo. Por quê? Porque ele ainda não havia ouvido a mensagem sobre Jesus. Ele não havia ouvido ainda o evangelho. Então, queridos, nós vamos ver aqui mais um pedacinho dessa pregação do evangelho necessária para a salvação. E neste versículo, há muita informação aqui. Daria para dizer que esse versículo 36, ele traz aqui a essência do que é o Evangelho, a essência dessa mensagem capaz de salvar. E aí nós veremos que essa mensagem de salvação que Deus enviou até Cornélio, por meio de Pedro, é uma mensagem que coloca Cristo no centro. Jesus ele é o personagem principal dessa mensagem, de tal forma que Pedro coloca Jesus como aquele que é Senhor de todos. Então, antes de iniciar a análise desse versículo, retirar aqui todo o conteúdo que há nele, porque é um versículo riquíssimo, eu gostaria de fazer uma perguntinha a cada um de vocês. Que você pensasse na resposta para essa pergunta. O que Jesus é para você? Pense aí brevemente. E, se possível, responda em uma única sentença. Responda na sua cabeça. Jesus é para mim isso. Jesus é para mim aquilo. O que Jesus é para você?
E aqui eu imagino que várias respostas tenham sido dadas. Né? Vou trazer cada uma na frente aqui e você diz o que você pensou. Não, não vamos fazer isso, não vamos gerar esse constrangimento. Mas eu imagino que várias coisas tenham sido pensadas. Para alguns, talvez, vocês tenham dito, Jesus é para mim meu Salvador. Outros podem ter dito, Jesus é para mim meu Deus. Talvez alguns tenham dito, Jesus é para mim um amigo. Alguns podem ter dito, Jesus é o meu tudo. Né? A tal pergunta, a tal resposta que não responde nada, né? Jesus é o meu tudo. O que é tudo? Não sei. Alguns podem ter dito, Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E todos concordam que Jesus é Senhor? Todos concordam? Jesus, ele é Senhor da sua vida? Para o cristão isso é fundamental. Para o cristão responder que Jesus é o seu Senhor é fundamental. Mas o que isso quer dizer? Quais as implicações que há em você afirmar Jesus é para mim o meu Senhor? Será que você sabe quais são as implicações disso? As consequências que devem haver na nossa vida quando eu digo que Jesus é meu Senhor? Será que a minha vida, ela evidencia a minha resposta? Muitos aqui eu vi concordaram com a cabeça. Jesus é Senhor? Sim. Mas será que a sua vida evidencia essa concordância que Jesus é Senhor? Então, queridos, o meu desejo aqui, com a exposição de hoje, e esta é também a minha oração, é que ao final desta exposição você tenha mais clareza sobre duas coisas. Que você tenha mais clareza sobre o significado dessa declaração, Jesus é Senhor, e também que você tenha mais clareza em perceber se Jesus é de fato o Senhor da sua vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Por quê? Porque esse é o centro da mensagem mais importante do mundo. É o centro da única mensagem capaz de nos salvar. É o centro da mensagem que Deus enviou até Cornélio. Porque na mensagem que Pedro está ali dizendo, ele coloca Jesus nessa posição. Pedro está levando a mensagem mais importante do mundo para Cornélio. E Pedro está colocando Jesus como Senhor de todos. Então nós vamos analisar aqui cada detalhe desse versículo. E primeiramente nós vamos ver aqui que no início daquilo que Pedro diz no verso 36, ele coloca, em primeiro lugar, esta palavra é uma palavra que Deus enviou. É o que diz o início do verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou. Para quem? Aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. E aí eu quero que você olhe aí para o verso 33 do texto. Só para recordar o contexto, o que está acontecendo aqui. Lembre de qual era a disposição das pessoas que estão ali ouvindo Pedro pregar. Olha o que diz a parte final do verso 36. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. O texto está nos dizendo que Cornélio e todos os seus convidados, aquelas pessoas que estão ali, estão na expectativa de ouvir o que Pedro tem a dizer. Mas eles não estão ali para ouvir um homem qualquer. Eles estão ali ouvindo alguém que foi enviado por Deus para estar ali. Alguém que Deus mandou até eles para falar uma mensagem, para trazer uma palavra da parte do Senhor. E aí então, depois de Pedro ter feito aquela breve introdução, dizendo que o muro que separava judeus e gentios havia sido derrubado, Pedro ele começa dizendo isso, né? Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não há diferença entre judeus e gentios, Deus trata todos iguais, e ele agora diz, esta é a palavra. Então, depois de ter acabado com essa diferença entre nós, entre eu que sou judeu, Pedro, né, dizendo, e vocês que são gentios romanos,
Deus não trata a gente com parcialidade, agora então eu vou dizer o que Deus tem para falar. Esta é a palavra, este é o logos, né, no original. Este é o discurso, esta é a mensagem que Deus enviou a vocês. A vocês? Não, Pedro diz aos filhos de Israel. Derruba o muro, parece que ele levantou o muro de novo. Esta é a mensagem, vocês estão aí querendo ouvir a mensagem? Esta é a mensagem que Deus enviou, mas foi aos filhos de Israel. O Logos, a palavra, foi enviado por Deus para Israel. E de que trata essa palavra enviada a Israel? Trata do evangelho da paz. Diz respeito à promessa de restauração que Deus deu àquele povo. Diz respeito à promessa de salvação. Diz respeito às promessas da nova aliança. Promessas maravilhosas que foram entregues por Deus a uma nação da qual ele fez aliança no passado. Irmãos, entender isso, entender que essa mensagem de salvação, de restauração foi entregue a Israel é importante por quê? Para a gente entender a relevância deste capítulo. Lembra, eu já falei várias vezes aqui que este capítulo é considerado por muitos o quê? O mais importante de Atos. O capítulo mais significativo deste livro. Por quê? Porque todas as promessas de restauração, de reino eterno, de salvação, de reconciliação, de remissão de pecados, foram entregues por Deus para Israel, para os judeus. E eu quero que você veja isso com seus próprios olhos. Vá até o livro do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 31. A maneira mais rápida de você encontrar o profeta Jeremias é indo ao índice da sua Bíblia, procurando Jeremias no Antigo Testamento, vendo a página e procurando. Jeremias 31, dos versos 31 a 34. Jeremias 31, versos 31 a 34. Então, olha o que diz o texto ali. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Essa aqui, irmãos, esse aqui é o texto famoso acerca da nova aliança. Este aqui é o momento onde Deus promete restauração completa. Ele diz, olha, perdoarei os pecados, eu vou escrever a minha lei no coração de vocês, e então todos me seguirão. Isso aqui é a solução para os pecados da humanidade. Mas para quem a promessa foi dada? O que diz o verso 31? Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança. A nova aliança que nós celebramos em toda a ceia. Mas ela é feita com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Onde estão os gentios aqui? Onde estão os romanos? Onde estão os brasileiros? Não estão aqui no texto. Deus faz uma aliança com Israel. Outro texto importante, vá para o profeta Joel. Você vai seguir na sua Bíblia. Próximo livro é Lamentações, Ezequiel, Daniel, aí vem Oséias e Joel. Não é muito longe. Um pouquinho para frente. Joel capítulo 2, versos 28 a 31. Outro texto importante a respeito da nova aliança.
Joel capítulo 2, versos 28 a 31. Nós temos aqui a promessa do derramar do Espírito Santo. Deus derramaria o seu Espírito Santo no momento da restauração espiritual. Então essa é uma promessa que faz parte da nova aliança, que está incluída naquilo que Jeremias já profetizou. Joel 2, versos 28 a 31, diz ali: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Sobre quem o Espírito seria derramado, segundo o texto? Sobre toda a humanidade, diz ali, né? Será mesmo? O pastor agora vai se contradizer. Falou que era para Israel, mas o texto está dizendo toda a humanidade. Irmãos, toda interpretação, toda tradução é uma interpretação do texto original. A palavra no hebraico, traduzido aqui por toda a humanidade, na Nova Almeida atualizada, ela não é bem exatamente esse o sentido. Se você pegar a Almeida Revista Corrigida, você vai ler esse mesmo versículo 28 dessa forma. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, a melhor tradução aqui é toda a carne. E aí ele diz quem é toda a carne. Aqui ele diz toda a humanidade, mas quem é essa humanidade que ele está dizendo? É os filhos e as filhas de vocês. É os vossos filhos e as vossas filhas. É no sentido de todo o povo com o qual eu fiz a aliança. Eu vou derramar o meu Espírito sobre todos vocês, Israel. Essa é a ideia do texto. Mais uma vez aqui, os gentios não estão incluídos na promessa. Ah, mas pastor, lá em Atos 2, nós já vimos, o Pedro diz que a profecia de Joel estava se cumprindo ali em Atos 2. Não, Pedro não diz isso. Pedro diz que ali estava acontecendo o que foi dito por Joel. Logo depois que o Espírito Santo desceu em Atos 2, o Espírito desceu sobre todos. Todos se converteram. Todos os jovens tiveram visões, todos os velhos tiveram sonhos, todos eles abraçaram o Evangelho. Será que depois do que ocorre ali em Atos 2, também ocorre o que diz o texto de Joel? Prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça, o sol se transformou em trevas, a lua em sangue. Isso aconteceu lá em Atos 2? Não, pastor, mas teve a lua de sangue algumas semanas atrás. Não, irmão, isso aqui não tem nada a ver com a lua de sangue como a gente conhece. Isso aqui são promessas escatológicas. Quando você vai para Apocalipse, você vê isso acontecendo lá. Então não se cumpriu Joel naquele momento. É o início de um cumprimento. Mas não é o cumprimento final. Começou-se o derramar do Espírito, mas não se cumpre o que Joel disse ali. Irmãos, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que as profecias, os textos do Antigo Testamento, não falavam acerca dos gentios. Não havia promessa sobre salvação e restauração da nova aliança àqueles que não eram de Israel. A inclusão na nova aliança dos gentios não havia sido revelado por Deus até este momento de Atos 10. Por isso esse texto e esse encontro é tão significativo. Porque aqui coisas novas estão acontecendo.
A inclusão dos gentios nessas promessas de vida eterna e restauração e reino era um mistério até então. Não havia sido revelado. Foi revelado no Novo Testamento. Por isso é tão significativo esse texto que nós estamos vendo. Eu quero que você vá também agora em Efésios. Agora, Novo Testamento, lá em Efésios 3. Efésios capítulo 3, versos 1 a 6. Aqui vai ficar bem claro o porquê de ser tão significativo esse episódio envolvendo Pedro e Cornélio. Porque aquilo que era mistério foi revelado. E aqui Paulo ele trabalha isso, ele está trabalhando o que aconteceu naquele momento lá. E olha o que diz Paulo aqui em Efésios 3, versos 1 a 6. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiado em favor de vocês, pois segundo esta uma revelação, me foi dado a conhecer um mistério. E aqui, irmão, não entenda mistério como algo místico, né? Está dizendo algo que era secreto até então, que Deus nunca havia falado anteriormente. Foi-me dado conhecer algo novo aqui em relação ao plano do Senhor. E aí ele continua, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério, agora ele vai dizer qual é esse mistério que foi revelado aos apóstolos. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse era o mistério. Por isso que Atos 10 é tão importante. Porque até esse momento do encontro com Pedro e Cornélio, Deus não havia falado sobre isso. Sobre os gentios fazerem parte das promessas de restauração da nova aliança. Por eles estarem juntos nas promessas do reino, da eternidade, de tudo aquilo que o Senhor promete, restauração espiritual, física, vida eterna, salvação, tudo que está presente na nova aliança agora foi incluído os gentios. Paulo fala também sobre isso lá em Romanos 11, e aí não precisa abrir, mas a ideia é essa, o que está acontecendo aqui em Atos 10 é algo novo, é algo surpreendente. Por quê? Porque no Antigo Testamento nada foi dito sobre isso. Havia a promessa de que por meio de Israel a bênção viria a todas as nações, mas nós não sabíamos como essa bênção chegaria. De que forma as outras nações seriam abençoadas, agora está claro. As outras nações são abençoadas em Cristo, porque em Cristo elas se tornam participantes da nova aliança que foi prometida a Israel. E aí então eles agora fazem parte de um mesmo corpo, estão unidos nas mesmas promessas. Vocês entenderam agora a importância disso? Vocês entendem agora por que Atos 10 é tão importante? Né? Nós cristãos do século XXI, a nossa mente já está no Novo Testamento, na inclusão dos gentios, nós lemos as epístolas paulinas, e tudo para nós é muito simples. Mas naquele momento da história, isso era algo completamente novo, era algo completamente revolucionário. Era algo que o judeu, né, aquele judeu ortodoxo, o religioso, ele condenaria facilmente Pedro. Você está falando loucuras. Porque isso não está nas profecias. Os apóstolos eram os novos profetas. Eles estavam ali trazendo a revelação de Deus. E eles ali estão mostrando que o gentio está unido na nova aliança por meio de Cristo. Este é o evangelho da paz. As boas notícias de paz. E aí pode voltar lá para Atos. Atos 10, verso 36.
Então ele diz ali: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. A palavra que Deus enviou primeiro a Israel, mas que agora alcança as nações, trata de um assunto específico: paz. São boas notícias de paz. Irmãos, essa é a mensagem perfeita para um soldado romano. Um soldado romano que vivia debaixo daquilo que é chamado historicamente da Pax Romana, a paz romana. Havia no Império Romano uma paz aparente. Por quê? Porque o exército romano garantia essa paz. Ele colocava ordem. Os próprios apóstolos, eles usufruíram dessa Pax Romana. O apóstolo Paulo, ele fazia suas viagens com tranquilidade, dentro de uma estrada construída pelo Império, com soldados fazendo a guarda dessas estradas, havia segurança. E aqui ele está dizendo que o evangelho trata de paz. E ele fala isso para um soldado que lutava pela paz. Né? Eles conquistavam e pacificavam. Mas a paz que Deus promete, que Pedro está anunciando, não trata somente de paz entre homens. A paz que o evangelho nos oferece não é uma paz terrena. Não é uma vida melhor neste mundo. Muitos têm vendido isso nas igrejas. Mas aí o evangelho não é o evangelho da paz, ele tem outro nome. É o evangelho da prosperidade. E esse evangelho promete paz agora. Mas é uma falsa paz. Porque nós não conseguimos encontrar isso aqui. Nem todos serão prósperos. Nem todos desfrutarão de saúde plena. Nem todos estão livres das doenças, das tragédias, das coisas ruins deste mundo. Todos nós padecemos aqui. A paz que o Senhor nos oferece no Evangelho é uma paz diferente, é uma paz verdadeira. É uma paz diferente daquela que nós buscamos, mas é a paz que nós realmente precisamos. É a solução dos conflitos entre um Deus santo com homens pecadores. A paz que Deus nos oferece é a restauração do nosso relacionamento com Ele, com o nosso Criador. É a paz que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa é a paz do Evangelho, essa é a paz que nós precisamos. Não é a paz que o mundo busca, não é uma paz meramente exterior, não é a ausência de guerras e conflitos e inimizades, é uma paz que o nosso coração ele não consegue encontrar porque ele está em guerra com o Senhor. Mas Deus nos oferece, através do Evangelho, esta paz da reconciliação com Deus. E esta é a mensagem, Pedro diz, esta é a palavra que Deus enviou para vocês. Essa é a proposta. É uma boa notícia acerca de paz. Não como o mundo dá, mas como somente Deus pode dar. Isso significa que a vida do crente, ela não está livre de problemas. A vida do crente não está livre das adversidades. Pegue o exemplo dos apóstolos. Será que os apóstolos eles conseguiram encontrar paz no sentido de ausência de sofrimento? De dificuldades? Não, pelo contrário. Todos os apóstolos tiveram vidas extremamente difíceis. Tirando o apóstolo João, que é o último a morrer e morre na sua velhice, os demais tiveram mortes brutais. Não é essa paz que Deus nos oferece. Mas os apóstolos pregaram sobre essa paz. O coração do homem, quando encontra Deus, ele se aquieta. Essa é a paz que o Senhor nos dá. É a paz de estar contente nos cuidados soberanos de Deus. Como que o crente ele pode estar contente em meio à dor? Como o crente ele pode desfrutar de alegria em meio ao sofrimento? Porque o seu coração ele reconhece que o seu Deus que o salvou é soberano.
E que mesmo no meio da dificuldade, Ele está trabalhando com um bom propósito que talvez a gente não entenda no momento. Talvez a gente não saiba o porquê estou sofrendo. E muitas vezes nós vamos ao Senhor com esse coração dizendo: Pai, eu não entendo isso. Eu não entendo porque eu passo por tanta luta, por tanta dificuldade, e muitos meus amigos ímpios têm vidas plenas e felizes. Eu não sei porquê, mas eu confio que o Senhor sabe o melhor para mim. O Senhor não dá presentes maus aos seus filhos. Então, se eu estou passando por isso hoje, é porque o Senhor tem um bom propósito. Um dia eu entenderei. Lá na frente, um dia eu vou perceber, eu vou olhar para trás e vou dizer: eu cresci naquele momento. O Senhor me aproximou dele. O Senhor me fez dobrar os meus joelhos em oração. O Senhor me fez conhecê-lo mais por meio daquilo, assim como foi a experiência de Jó. Lembram Jó? Passa por todo aquele sofrimento. E no final, quando Deus se revela a ele, o que ele diz: olha, antes do sofrimento eu conhecia Deus só de ouvir. Mas hoje eu o vejo. Eu o conheço de fato. A paz que Deus nos oferece por meio deste evangelho não é essa paz aí do mundo. É a verdadeira paz. É estar contente em nosso Deus. É saber que o nosso maior problema deste mundo foi resolvido nele. É saber que todas as promessas da nova aliança de restauração futura, de vida eterna, de uma eternidade de alegria, vivendo com o meu Deus, ela é real e verdadeira. Eu não sei quando ela será consumada, mas eu sei que eu estarei na consumação, porque eu creio. Só que, irmãos, para que você encontre essa paz, para que todos nós possamos encontrar essa paz, só há um jeito. Só há uma única forma, um único meio de se chegar a ela. E é o que ele fala na sequência. A palavra que Deus enviou, uma palavra de restauração, uma palavra de paz, a boa notícia acerca dessa paz verdadeira, a resolução dos nossos conflitos com o Criador, ela só pode ser encontrada por meio de Jesus. É o que ele diz na sequência do verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o evangelho da paz, por meio de quem? De Jesus Cristo. Essa paz, essa reconciliação, aquilo que Deus prometeu no passado, só pode vir por uma forma. Por meio de uma pessoa, que é Jesus. O Messias esperado pelos judeus. Jesus é o Salvador. É o Messias enviado aos judeus para redimir este mundo, para redimir a nós, para providenciar a tão aguardada paz com Deus. A Bíblia é enfática nisso, irmãos. Não existe nenhum outro caminho para a salvação. Não existe nenhum outro meio para encontrar essa paz que Deus promete, senão por meio de Jesus. Isso refuta uma das mentiras de Satanás mais contadas neste mundo. Existe uma mentira que foi plantada por aquele que é o adversário de Deus e que corre mundo afora. E essa mentira, que de tanto ser dita se tornou verdade para muitas pessoas, é aquela famosa frase: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é você buscar um tipo de espiritualidade. Não importa qual é o lugar, não importa qual é a sua igreja, aquilo que você crê, o importante é que você cuide da sua alma, cuide do seu espírito. Irmãos, quem já não ouviu isso? Não, religião não se discute. O importante é que você busque alguma coisa, né? Todos os caminhos, no final das contas, vão levar a Deus. É o que Pedro está dizendo aqui? É o que Pedro falou nessa pregação? É o que a Bíblia... Em algum lugar a Bíblia diz isso? Pedro não só está dizendo algo da sua mente, ele está repassando
um conhecimento que ele adquiriu de Jesus. O que Jesus diz lá em João 14:6? É um versículo que muitos de nós sabemos memorizado. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, esse é um dos versículos mais conhecidos das Escrituras. Mas ele é também o mais ignorado no mundo. Mais ignorado deste mundo. O que Jesus disse aqui? Jesus ele estava sendo motivado a falar isso por causa de uma pergunta. O apóstolo Tomé, lembra do Tomé? Não o Tomé do The Chosen, porque o Tomé do The Chosen é uma mentira, tá? Ele nunca namorou ninguém, ali na Bíblia não fala sobre isso. Mas é o famoso do dedo. Se você for fazer turismo sacro, lá na Itália, você vai ter uma igreja que tem o dedo de Tomé lá exposto. O osso de Tomé do dedinho está lá para ser observado. Obviamente que pode ser o dedo de qualquer um, né? Quase certeza que não é o de Tomé, mas é o dedo de alguém. Irmãos, Tomé, ele faz uma pergunta para Jesus. E essa pergunta foi motivada por meio daquilo que nós cantamos num dos cânticos antes aqui. Jesus ele fala que ele está indo a um lugar preparar moradas, ele está indo até o Pai, e lá ele prepararia moradas para que eles fossem para lá depois. E aí Tomé pergunta, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber qual é o caminho? Ele diz, olha, estou indo para a casa do Pai, vou lá preparar moradas para vocês, e um dia vocês vão lá também. E aí Tomé diz, mas Senhor, para onde? Qual é o caminho? Nós não sabemos. E aí Jesus responde a Tomé, que é o texto de João 14:6. O caminho para o Pai sou eu. Porque eu sou a verdade. E porque eu sou a vida. E aí no mesmo capítulo 14 de João, logo na sequência dessa resposta, tem um outro discípulo, Filipe, que ele também pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos bastará. Eles queriam ver o Pai. E aí, qual é a resposta de Jesus? Jesus disse, olha, estou tanto tempo com vocês, Felipe, e vocês ainda não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Irmãos, quem que poderia falar isso? Pense numa pessoa falando isso. Isso é absurdo. Isso é absurdo vindo da boca de um ser humano comum. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Aí depois ele diz, olha, vocês não me conhecem ainda, se você vê a mim, você vê o Pai. Se você vê a mim, você vê Deus. Eu imagino que isso aqui deve ter causado um nó no cérebro deles. Acho que as perguntas cessaram por medo. Não vou nem perguntar mais nada, que eu já não entendi essas agora. Imagina o que vem depois. Quem poderia afirmar isso? Irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele poderia ser taxado de louco. Mais um louco que passou por este mundo. Porque olha o que ele disse. Olha o que ele dizia. Como é que alguém acreditou nele? Ele dizia que ele era o caminho a Deus. Que ninguém ia a Deus senão por ele. Ele dizia que quem olhava para ele, olhava a Deus. Morreu e ficou lá sepultado. É um doido. Um doido que passou entre nós. Mas Jesus ressuscitou. E Jesus apareceu aos seus discípulos que ouviram essas palavras. E aí então toda a palavra de Jesus se confirmou na ressurreição. E é por isso que os apóstolos reafirmaram em vários outros momentos. O próprio apóstolo Paulo, que viu Jesus ressurreto depois, que não chegou a andar com Jesus durante seu ministério, mas que depois esteve com Cristo ressurreto, ele afirmou de maneira categórica em 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus. Nós já vimos aqui também Pedro falando em Atos 4,12, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só não há salvação em qualquer outro lugar. Será que a Bíblia apresenta qualquer possibilidade de confirmar a mentira que o mundo prega de que todos os caminhos levam a Deus? Existe alguma chance disso ser uma verdade bíblica? Nenhuma. Nenhuma.
Será que ao menos a Bíblia divide a responsabilidade da salvação com outros personagens? Ah, de repente é Jesus, mas tem mais alguém. Ah, Jesus e os apóstolos, Jesus e a mãe de Jesus. Será que Jesus divide isso? Não. Jesus ele afirmou, João 3, verso 35 a 36, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se rebela, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Categórico. Categórico. Por isso, não seja enganado. Não seja enganado. Não caia no papinho de que todo caminho leva a Deus, porque a Bíblia não ensina isso. Acho que foi o meu. Deve ser Satanás discordando. E está no silencioso. Não caia nessa mentira, irmãos, porque a Bíblia não ensina isso. A verdade é a verdade de Deus. E a verdade, ela é oposta a isso. Todos os demais caminhos que não são Cristo levam para o inferno. E aqui inferno, irmãos, é a separação eterna do Pai. A gente pinta, e obviamente que as ilustrações sobre o inferno, elas são terríveis. Elas falam de ranger de dentes, né? Um sofrimento extremo, onde a pessoa range os seus dentes. Ela fala em tormento. A linguagem para falar desse lugar é uma linguagem horrível, que nos coloca medo e deve nos colocar medo. Mas isso principalmente diz respeito a uma separação eterna daquele que nos criou. Irmãos, a gente tem que entender que Deus nos criou com um propósito, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Ele para glorificar a Ele, para viver em comunhão com Ele. E lá no momento onde todos forem julgados, as escamas dos olhos de todos cairão. Não haverá um ateu nesse momento. Porque todos saberão que são criaturas de Deus e que viveram suas vidas desprezando aquele que o criou. Imagina o tormento eterno e psicológico de alguém que teve acesso à mensagem e rejeitou. Eu ouvi isso, me falaram várias vezes sobre isso e eu não quis. Eu rejeitei, eu não aceitei, eu fui contra e olha só, e agora não tem mais o que ser feito. Eternamente separado de Deus. Irmãos, Deus revelou de forma clara na sua palavra. Só uma forma de alcançar salvação e vida eterna, e essa forma é por meio de Jesus. Por meio daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Por meio de crer naquele que morreu no seu lugar. Morreu pelos seus pecados. Se você depositar a sua confiança naquilo que Jesus fez por você, você está salvo. Você tem a vida eterna. Mas se você rejeitar a Ele, ou se você dividir as obras de Cristo com alguém, se você diminuir a necessidade da cruz, se você acrescentar aquilo que você mesmo faz, não, eu creio em Jesus, mas eu acho que eu tenho que fazer a minha parte. Se você fizer isso, então, Jesus não é o único caminho para você. O caminho está dividido. E um caminho dividido não leva a Deus. E aí então você permanece rejeitando o que Cristo fez por você. E por rejeitar, você está debaixo da ira de Deus. É isso que Pedro está enfatizando aqui. Logo no início da sua pregação. Logo no início dessa mensagem a Cornélio. Ele está dizendo, existe paz prometida a vocês. Existe paz com Deus. Existe uma reconciliação com o Criador. Mas ela só é possível por meio de Jesus. Não há outro caminho. Só Jesus salva. Apenas Ele. A reconciliação, o perdão, a paz, a vida eterna só vem por meio de Jesus. E aí depois de apontar Jesus como o único meio, o único caminho, Pedro também diz que Jesus é Senhor de todos. E aí encerra-se o verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo.
Este é Senhor de todos. E aí, o que Pedro quer dizer com isso? O que ele quer dizer quando ele fala que Jesus é Senhor de todos? Qual é o sentido desse título? Jesus é Senhor. Qual é a abrangência de todos? Será que isso quer dizer todas as pessoas? Todos individualmente? Será que é isso? Irmãos, pense comigo. Será que todas as pessoas naquele tempo, ou até mesmo hoje, reconhecem Jesus como Senhor? Não, né? As pessoas, tem muitos que rejeitam Jesus, que não estão debaixo da sua autoridade, nem querem estar. Então, quando Pedro lhe diz que Jesus é Senhor, quando ele diz que Jesus ele é Salvador, quando ele fala que Jesus é a essência dessa reconciliação do Evangelho da Paz, todos aqui, irmãos, refere-se a todos os que creem nele. E aqui o sentido é judeu e gentil. É isso que Pedro está dizendo, todos no sentido de judeus e gentios. Judeus que creem estão salvos. Gentios que creem estão salvos. O contexto é que nos explica o sentido de todos. Não é todos individualmente, todas as pessoas, sem exceção. É todos, tanto judeus quanto gentios. E aí Paulo, ele parece que ele explica bem isso lá em Romanos 10, versos 11 a 13. Não precisa abrir, só vou ler. Ele diz assim, o sentido de Senhor de todos ele explica aqui. Ele fala assim, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, judeu e gentil, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, judeu ou gentil, rico para com todos. Todos quem? Ele diz, os que o invocam, os que creem nele, porque todo aquele que o invocar, o seu nome, o nome do Senhor, será salvo. Então é todos no sentido de pessoas de todas as nações. Então quando Jesus ele recebe esse título de Senhor de todos, fica estabelecido o quê? A sua autoridade. Aqui a ideia de Senhor é dono. Vem do contexto da escravidão. O Senhor é dono dos seus escravos, dono dos seus servos. Então é uma declaração que coloca Jesus em uma posição suprema, superior. Ele está acima de todos. Ele está no controle. Ele tem o poder da decisão. Ele é o nosso dono. Ele é soberano. Ele é o príncipe de tudo e de todos. Isso está envolvido no título Senhor. Jesus, ele é Senhor. Judeu e gentil estão debaixo da sua autoridade. São seus servos. Se nós cremos em Jesus, nós somos servos de Deus, servos de Cristo. E isso vem a ideia de sermos escravos. Eu sei que isso, irmãos, pode soar como algo depreciativo. Pode soar até como algo humilhante para alguns. Muitos pensam dessa forma. O Jesus deles aí salva esse povo e aí eles dizem que viram escravos de Jesus. Jesus mesquinho esse, né? Ele vai lá e salva para ter um monte de escravos para servir a ele. Se você não entender o contexto, talvez soe assim mesmo. Jesus ele só me salvou para me fazer escravo dele. Né? Como um senhor de escravos que vai lá e compra mais uns escravos para ele. Nós precisamos entender qual é o contexto na nossa vida. Nós precisamos entender o estado em que nós estamos. Nós precisamos reconhecer que nós já éramos escravos. Nós não nascemos livres. Nós não fomos colocados a uma escravidão à força. Jesus ele fala sobre isso lá em João 8,34, onde diz, em verdade lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Nós nascemos em pecado. E por consequência, nós éramos escravos do pecado. Até Cristo nos resgatar, nós vivíamos para servir essa nossa natureza pecadora. Nós vivíamos para servir ao nosso coração inclinado a tudo que é mal. Nós vivíamos para servir os nossos desejos, as nossas inclinações. Era essa a nossa vida antes de Cristo. Mas porque Deus nos amou, Ele providenciou uma forma
de nos libertar deste cativeiro mortal, porque o cativeiro do pecado conduz à morte. Paulo diz que ele nos libertou do poder das trevas. E aqui, poder das trevas é a ideia de um poder escravizante. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou do nosso antigo dono, o pecado, e nos transportou para o seu reino, um reino de amor, um reino onde ele nos redime, onde ele perdoa os nossos pecados. Isso está lá em Colossenses capítulo 1, versos 13 a 14. Ou seja, existem dois reinos neste mundo. Dois reinos, e somente dois reinos. Duas famílias, conforme o apóstolo João diz lá na sua primeira epístola. Um é o reino das trevas. Um reino onde o pecado é senhor. E existe um outro reino, que é o reino do Filho amado, no qual Cristo é o Senhor. Nós seremos escravos de um ou de outro. Não pense que alguém é livre. Só há duas opções neste mundo. Você é escravo de alguém. Ou do pecado, ou de Cristo. E isso é tão presente, tão real, que mesmo que você não perceba, mas em todos os momentos da sua vida, todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivendo em uma batalha que diz respeito a quem nós vamos servir. Todo momento, nós estamos vivendo uma batalha sobre quem é o nosso Senhor. Tudo neste mundo está competindo com o lugar de Deus, com o lugar de Cristo no nosso coração. Este reino das trevas, o reino do pecado, seguidamente ele levanta falsos deuses para disputar a atenção com o Senhor. De tal forma que nós podemos ser facilmente enganados por falsos deuses que o nosso próprio coração corrompido ainda cria em nossas vidas. E aqui eu quero fazer um alerta sobre isso, irmãos. Um alerta em relação ao risco que nós corremos nessa guerra. Nessa guerra sobre quem é o nosso Senhor. E eu quero que você entenda o quanto isso é sério. Nós podemos estar em uma igreja cristã séria. Nós podemos ser regulares em nossa frequência em cultos, nas programações. Nós podemos ter Cristo inserido na nossa rotina. Eu leio a Bíblia, eu oro regularmente, mas pode mesmo assim acontecer de Cristo nunca ter ocupado a primazia, dele nunca ter sido a fonte dos meus maiores desejos, das minhas maiores emoções, e de por conta disso ele nunca ter sido o Senhor da minha vida. Eu acredito em Jesus, eu frequento uma igreja, mas o que me move todos os dias, o que me alegra, o que mexe comigo, o que me faz acordar todos os dias, não é Cristo. Pode ser o meu trabalho, a minha carreira, meu grande objetivo. O que me motiva é ser reconhecido por aquilo que eu faço. Tudo que eu faço é em foco de ser melhor na minha profissão. Cristo não é Senhor. O seu trabalho é o seu Senhor. Eu vivo para os meus filhos. Tudo o que eu faço é para agradar a eles. Eu me dedico ao máximo, eu acordo cedo, eu preparo tudo, eu faço tudo os agradinhos, eu faço comidinha separada para cada um deles. Tudo é os meus filhos. É assim, não, Luiz? Foi assim com o pastor Adriano, né? Pela risada foi. Tudo gira em torno dos filhos. E aí então, mais para frente, você vai ver os seus filhos te decepcionando, o falso Deus te decepcionando. Não é o Senhor, não é Deus, não é Cristo que é o seu Senhor, é os seus filhos. O que me enche o meu coração é desfrutar de um relacionamento amoroso. O príncipe da minha vida, eu encontrei a princesa. Tudo vou buscar, eu abro a porta do carro, eu estendo tapete vermelho. Eu não posso, eu não vivo sem ela.
Né? Os jovens adoram dizer isso, eu não vivo sem. Jesus não é o seu Senhor, é o seu relacionamento. Você vive para agradar aquele que é o seu maior amor. O que mais me alegra são as minhas viagens. Toda minha vida gira em torno disso. Ai, minha alegria quando eu estou nesses momentos maravilhosos de férias. Eu passo o ano trabalhando para isso. Seu Deus não é Cristo. É o seu lazer. Para outros, pode ser o mero reconhecimento que recebe nas redes sociais. Os likes, o número de seguidores. Vive para construir uma imagem e vender essa imagem, que na grande maioria das vezes é falsa. Aquilo que nós vemos nas redes sociais não é a verdade, irmãos. É só um recortezinho de um momento da vida. Cada um sabe, irmãos. Cada um sabe onde está o seu coração. Cada um sabe o que lhe move, o que lhe motiva, o que mais lhe agrada, o que mais lhe traz felicidade, o que mais está presente dominando a sua mente, sonhos e desejos. Cada um sabe, irmãos. O que eu quero dizer para vocês é que os riscos são reais. De nós sermos enganados pelo nosso coração. Por isso, irmãos, que eu, você, qualquer um precisa diariamente sondar a sua própria vida. Sondar e ver se de fato Cristo é Senhor para nós. Porque se Ele não for, se Ele não tiver a primazia da nossa vida, irmãos, Ele não é nada. Jesus não aceita estar em segundo plano, ter um papel secundário. Jesus ele não divide a sua glória. O Senhor não aceita que os seus servos sirvam outros senhores. Jesus falou isso claramente em relação às riquezas, que é outra coisa que facilmente se torna Deus para nós. O consumo deste mundo, o desejo de ter mais, e a nossa vida vive em torno de ter mais, de fazer mais, de conquistar mais, de ter mais coisas. E Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Também Jesus falou lá em Mateus 10, 37 a 39, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Irmãos, eu não quero assustar ninguém. Não é essa a minha intenção, deixá-los com medo ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso deixá-los confortáveis em um estilo de vida meramente religioso. De você achar que pode fazer parte de uma igreja, de ter um entendimento superficial da Bíblia, e que tudo isso é suficiente, que tudo isso é evidência da salvação. Irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. Eu não consigo suavizar ou relativizar o que Jesus acabou de falar em Mateus 10. Como é que eu vou diminuir isso aqui? Ele está dizendo quem ama. Irmãos, quem é pai e mãe sabe o amor que nós temos pelos nossos filhos. Olha o que Jesus diz. Se você amar os seus filhos, o amor de pai e de mãe chega a doer o coração. Só de pensar em nossos filhos padecendo, em alguma dificuldade, dói. Dói. E aí vem Jesus e diz, se você tiver esse amor maior do que tem a mim, você não é digno de mim. Irmãos, isso aqui me deixa em pânico. Isso aqui me dá medo. Como suavizar isso? Eu sei que talvez você nem dê bola para o que eu falei aqui. Talvez você nem dê a mínima. Mas, irmão, se você é como eu, se você medita nas Escrituras e tenta viver, irmãos, isso aqui é de nos colocar temor. É de nos dar medo. Será que eu não estou sendo enganado pelo meu coração?
E eu estou vivendo uma religiosidade que, no final das contas, Jesus nunca assumiu o seu lugar na minha vida? Será que eu não virei um religioso? Então, como não correr esse risco? Como saber, de fato, que Jesus é Senhor? E aqui encerrando, irmãos, algumas coisas pontuais, rápidas, para que você possa comparar com a sua vida. A vida do servo, ele tem algumas marcas. Quando Jesus é Senhor para nós, nós vamos ter na nossa vida algumas características. De maneira rápida, porque eu já estou com o tempo esgotado. A vida de um verdadeiro servo é marcado pela submissão total a Cristo. O crente, ele reconhece que a sua vida pertence a Deus. E ele deseja viver de acordo com os princípios de Deus. Esses princípios que ele aprende se tornam inegociáveis. O seu coração, o coração do crente, ele torna dependente do Senhor. Tudo na sua vida ele enxerga como uma providência. Mesmo quando dias difíceis batem à porta, o crente olha para aquilo e diz, olha, Senhor, me ajuda, eu sei que isso vem de Ti. Eu sei que tudo vem de Ti, tudo o Senhor está me ensinando. Segundo, transformação do caráter. Isso ocorre por consequência à submissão. Um processo de santificação inicia, crescimento espiritual contínuo, conformidade com Cristo. Você sempre verá mudança de vida no servo. Sempre vai haver o antes e o depois de Cristo. Uma vida antes e uma vida depois. Terceiro, o servo passa a viver para a glória de Deus. Tudo que o cristão faz tem como objetivo glorificar a Deus. Todas as áreas da vida. Nada fica de fora. Ele quer glorificar a Deus com o seu trabalho, com a sua família, com a sua vida em sociedade. Ele quer glorificar a Deus no seu tempo de lazer. Ele quer glorificar a Deus com a sua agenda semanal, ele coloca Deus como prioridade nela. Com a forma que ele usa os seus recursos, tudo que ele faz para a glória de Deus. Quarto, compromisso com a verdade bíblica. Quando Jesus se torna Senhor, nós passamos a valorizar as Escrituras. E isso nos leva a querer estudá-la, a querer aplicá-la em nossas vidas, e nós temos fome dela. O servo tem fome de conhecer Deus. Ele precisa se alimentar de alimento sólido, ele precisa ouvir a palavra, ele precisa crer na palavra, ele precisa estudar a palavra, ele precisa da palavra de Deus. E quinto e último lugar, uma vida de serviço. O reconhecimento da soberania de Cristo nos leva a servir. Servir ao próximo, fazendo com amor, com justiça. Existe o reconhecimento que nós somos chamados para seguir o exemplo de Cristo e Jesus veio ao mundo para servir. Eu não sou daqueles que senta e reclama de tudo, mas eu estou sempre procurando como eu posso ajudar os meus irmãos. Como eu posso fazer mais. Como eu posso servir vocês. Como eu posso fazer. Eu quero ser como Cristo. Então essas são evidências seguras de que Jesus é nosso Senhor. Se estamos nesse caminho, na prática disso, então, estamos seguros. Seguros nas mãos do nosso Pai. Agora, se você não observa isso, irmãos, eu não sei o que você está esperando para crer e de fato se entregar a Ele. Então, irmãos, hoje nós vimos mais um pedacinho aqui, mais um versículo apenas da pregação de Pedro na casa de Cornélio. É um versículo cheio de coisas aqui para a gente analisar, estudar, poderíamos falar ainda mais coisas. Mas nós vimos aqui que essa mensagem que Pedro está levando a Cornélio, uma mensagem de paz, de salvação, ela foi enviada para o povo de Israel inicialmente, mas agora estava alcançando todos os demais, todas as nações. Essas boas novas de salvação, elas só podem ser encontradas em Jesus. Ele é o único caminho. E Jesus, para aqueles que creem nele, se torna Senhor de todos, tanto judeu quanto gentil. E aí nós vimos quais são as implicações disso. Então, queridos, eu encerro aqui essa exposição com a pergunta lá do início. O que Jesus é para você? Pense aí por um instante e vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, louvamos ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor nos concede, especialmente pela palavra de Deus que o Senhor nos entregou a nós, nos revelou tudo aquilo que nós precisamos para viver nesse tempo presente e especialmente para encontrarmos o caminho do Evangelho da paz, da
da solução ao nosso maior problema nesta vida, que é o pecado e aquilo que ele fez conosco. Louvamos a Ti porque em Cristo nós temos o caminho. Nele nós encontramos a salvação. Mas, Pai, nos ajuda a realmente crer nele, Senhor. Nos concede Teu Santo Espírito para nos convencer dessa verdade, porque sabemos que sem a intervenção do Senhor nós somos completamente incapazes de sequer reconhecer que precisamos ser salvos. Então concede Teu Espírito a cada um aqui hoje, Deus. Que todos possam ser levados à fé em Ti, a descansar naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E que a partir disso, de fato, viemos a colocar o Senhor no centro do nosso coração, no lugar que é devido. Jesus é Senhor. Jesus reina hoje nos céus e um dia reinará neste mundo. Mas Ele precisa reinar no coração dos que creem. Então nos ajuda também a isso, a não deixarmos Cristo como algo meramente secundário. O Senhor não aceita esse papel. Então, Pai, nos dá consciência disso e que diariamente nós possamos refletir e vasculhar nosso coração atrás de falsos deuses que nós mesmos levantamos e colocamos as nossas esperanças neles. Que a nossa esperança esteja somente em Ti e que o Senhor nos ajude a perseverar nessa esperança até o fim. É o nosso desejo e oração. Em nome de Cristo. Amém.